estejam todos bem. Nós estamos chegando ao final de mais uma unidade. Estamos concluindo a unidade 4 do nosso livro didático. E nós trabalhamos bastante esse conteúdo a respeito do núcleo do sintagma nominal, os determinantes, as classes de palavras que envolvem esses determinantes. Nós falamos bastante também a respeito da história em quadrinho, das tirinhas, dessa estrutura geral da HQ. Produzimos algumas coisas nesse sentido, trabalhamos os elementos multimodais, visuais, texto verbal e texto não verbal, falamos de tudo isso. E essa atividade que nós vamos fazer agora é um resumo de toda essa unidade para nós percebermos aquilo que nós realmente aprendemos. Se ficou alguma coisa ainda para tirar dúvida, esse é o momento. Então eu quero que você faça essa atividade com bastante atenção, se atente às suas dúvidas, aquilo que você tiver dificuldade de responder, aquilo que não ficou bem claro para que você possa perguntar, esclarecer, pesquisar e não deixar nenhuma dúvida acumulada para nós fazermos algumas avaliações daqui para frente, tá bom? Então acompanha comigo aí no seu livro didático, na página 23, nós vamos trabalhar a seção Organize as Ideias. A seção Organize as Ideias traz um resumão da parte de estrutura gramatical que nós trabalhamos aí, das estruturas do texto, falando do sintagma nominal. A primeira coisa que nós temos aqui na questão número 1 é a estrutura do sintagma nominal. O que é um sintagma nominal? É aquele enunciado que se forma em torno de um substantivo. É uma informação construída em torno de um nome, por isso ele é chamado de nominal, ok? Pode ser uma frase, pode ser um pedaço de uma frase, desde que seja uma informação construída em torno de um substantivo. Como que se estrutura um sintagma nominal? Ele é estruturado a partir de um núcleo significativo. Então eu tenho um núcleo que é um nome e os seus determinantes. É isso que você vai colocar aí nesse quadrinho da questão número 1. Sintagma nominal é igual ao núcleo e determinantes, tá bom? Núcleo do sintagma nominal e os determinantes é o que forma o nosso sintagma nominal. Por exemplo, a bola colorida. Vamos ver o exemplo? A bola colorida. Eu tenho o núcleo do sintagma nominal, que é o substantivo bola, e eu tenho os determinantes, a e colorida, que são determinantes desse núcleo do sintagma nominal. Sendo que o a é um artigo definido e colorida é um adjetivo que caracteriza o substantivo bola. Bola, por sua vez, é um substantivo, é o núcleo do sintagma nominal. Simples assim. Essa é a estrutura básica do sintagma nominal. E aí a questão número 2 traz para nós as classes de palavras que podem compor os determinantes do sintagma nominal. Nós vimos aqui no exemplo que eu dei para vocês o determinante artigo e o determinante adjetivo. Tem mais um determinante que é o numeral. E aí, na questão número 2, pediu para você relacionar qual é a função de cada uma dessas palavras. Qual é a função do adjetivo, qual a função do artigo, qual a função do numeral. Qual deles que indica principalmente a quantidade ou a posição em uma sequência? Qual dessas 3 classes de palavras indica quantidade ou posição? O adjetivo indica quantidade? O artigo ou o numeral? Aí você coloca o número correspondente aí. Acompanha o substantivo especificando ou generalizando. Qual é a palavra dentre essas 3 aqui que acompanha o substantivo especificando o substantivo ou generalizando? Quando eu digo, por exemplo, a bola ou uma bola, qual é a palavra que eu uso para especificar ou generalizar? É o artigo, é o adjetivo ou é o numeral? Escolha aí e coloca o número correspondente. E a última opção expressa qualidades ou características dos seres. Qual é a palavrinha que expressa qualidades e características? É o adjetivo? É o artigo ou é o numeral? Escolha e coloque o número correspondente, ok? Questão número 3, preencha as lacunas da frase com as palavras do quadro. As palavras que eu tenho no quadro são número, sofrem, adjetivos e gênero. Então eu vou criar um conceito aí completando os espaços em branco com essas palavras. Qual a palavra que mais combina? Substantivos, artigos, espaço e numerais são classes gramaticais variáveis. Então tá faltando uma classe gramatical aqui. Eu tenho substantivo,
Tem o artigo, tem o numerais. Qual é a classe gramatical que está presente aqui, ó, no meu quadrinho roxinho, que eu posso usar para completar esse espaço aqui? Complete aí. São classes gramaticais variáveis, ou seja, flexão de... Então, você vai colocar um verbo aí nesse próximo espaço. Qual é o verbo presente nesse quadrinho roxo aqui? Olha, qual é a ação que vem acompanhado da palavra flexão? Eu vou colocar aqui número flexão, sofrem flexão, adjetivos flexão ou gênero flexão. Qual palavra que vai caber aqui? Aí você escolhe e completa, tá? Sofrem flexão de quê? Quais as duas palavras que sobraram? Quais são as possíveis flexões dos substantivos, dos adjetivos, dos numerais e dos artigos? Essas classes de palavras, elas podem ser flexionadas em gênero e número, ou seja, em masculino e feminino, em singular ou plural. Eu posso dizer a bola colorida, tudo no singular, ou eu posso dizer as bolas coloridas, tudo no plural. Essas palavras sofrem flexão para o plural. Nesse caso aqui, a palavra bola é uma palavra feminina. Mas e se aqui eu tivesse uma palavra masculina em vez de bola fosse bolo? Como que ficaria a situação do meu artigo e do meu adjetivo? Seria a bolo colorida? Não, seria o bolo colorido. Os artigos e os adjetivos, os numerais, sofrem flexão de número e de gênero para concordar com o substantivo. Agora aqui na nossa hora de estudo, nós temos um poema de Manuel de Barros. Vamos ler o poema? Lê junto comigo aí. Pode ler em voz alta, não ligo não. Uma didática da invenção. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Vamos entender esse texto? Qual era a visão do poeta quando ele descreve a imagem que ele tinha do rio? Ele imaginava o rio que fazia uma volta por trás da casa dele como se fosse um vidro mole que corria, que escorria em torno da casa. Então ele tinha uma figura, ele tinha uma imagem poética, ilustrativa, figurativa a respeito daquele rio. E aí de repente vem um homem culto, conhecedor, que sabe o nome técnico das coisas e deu para ele o nome técnico daquela curva, daquela volta que o rio fazia atrás da sua casa. O nome daquilo era enseada. Na imaginação dele, aquela cena parou de se parecer com um vidro mole que escorria por trás da casa. Agora era apenas uma enseada. Deixou de ser algo tão encantador para ele, agora que tinha um nome técnico para aquela coisa. É interessante isso, como que às vezes a burocracia, a forma técnica de se ver a vida muito rígida, faz com que se perca o encanto de muitas coisas que nós temos bem construídos já na nossa imaginação, com memórias afetivas até formuladas em cima daquilo ali. Mas, prosseguindo aqui na página seguinte, estou na página 24 agora, que imagem o eu lírico tinha da volta do rio que ele avistava atrás da sua casa? Qual era a imagem que ele tinha? Está lá no poema, falei um pedacinho aqui também, que imagens ele via quando ele pensava no rio. Ele ia descrever para alguém como era o rio que dava a volta por trás da casa dele. Como que ele descrevia? Se parecia com o quê? Era parecido com... Escreva aí. Em que momento essa imagem se desfaz e por que que isso acontece? Por que que aquela imagem sumiu da imaginação dele, da vista dele? Por que que ele deixou de ver o rio como aquele vidro mole, aquela cobra de vidro que fazia voltas por trás da casa dele? Por que que perdeu esse encantamento? Escreva aí. No primeiro verso do poema, sublinhe o artigo masculino definido e circule o substantivo que o acompanha. O que é o verso do poema? No poema, o verso é cada linha escrita. Cada linha é um verso. Então, nesse poema aqui, nós temos o título, uma didática da invenção.
E a primeira linha, que é o primeiro verso, é o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa. O que pediu aqui nesse primeiro verso? Sublinhe o artigo. O que é sublinhar? É fazer um traço embaixo, como eu fiz aqui no meu artigo A. Sublinhe o artigo e circule o substantivo que o acompanha. Então, circula o substantivo. Sublinha o artigo, circula o substantivo. Lá no nosso poema, o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa. Qual é o artigo definido que eu tenho aí? O é o artigo. Quem é o substantivo? Aqui esse o se refere. O quê? O rio. Então você vai sublinhar o e circular o rio, tá bom? Faça isso aí. Agora explique o uso desse artigo definido. Quando que nós utilizamos o artigo definido? Lembra do exemplo que eu dei para vocês? Se eu dissesse aqui uma bola, que diferença isso faria? E se eu dissesse um rio, usando um artigo indefinido, que diferença isso faria? É isso que é para você escrever aí com as suas palavras. Qualquer ideia que você tem do artigo definido, o artigo definido ele define o termo, ele apresenta especificamente quem é o substantivo ao qual nós nos referimos. Já o artigo indefinido, ele deixa esse termo generalizado, ele não especifica de que rio exatamente estamos falando, poderia ser um rio qualquer, se usasse a estrutura um rio. Como eu digo o rio, eu sei especificamente de que rio nós estamos falando. Questão número 4. Explique o uso do artigo definido ou do indefinido em destaque nos casos a seguir. Então aqui nós vamos trabalhar um pouquinho essa coisa do artigo definido ou indefinido e você vai dizer qual é o sentido que ele apresenta no texto. Na frase, era a imagem de um vidro mole. Está destacado aí, inclusive, o artigo a. Esse artigo a é definido ou é indefinido? Por que se utiliza esse tipo de artigo nessa frase? Então você vai dizer se ele é definido ou indefinido e vai explicar por que ele foi escolhido. Letra B. Passou um homem depois e disse. Esse artigo é definido ou é indefinido? Por que foi escolhido esse artigo para a construção desse verso? Letra C. Acho que o nome empobreceu a imagem. Esse artigo o é definido ou é indefinido? E por que foi escolhido esse artigo o? Essa estrutura nesse sintagma aí no verso desse poema. Agora na questão número 5, releia esse sintagma nominal. Um vidro mole. Identifique a classe gramatical. Nós vamos falar da classe gramatical dessas palavrinhas que compõem essa frase aí, esse sintagma, um vidro mole. Primeiramente, nós vamos recapitular o que é uma classe gramatical. Quando nós falamos de classe gramatical, nós estamos falando a respeito da forma das palavras e da sua utilização no texto. Para que essa palavra foi criada e em que situação ela é aplicada. É assim que nós vamos definir a que classe de palavras que cada palavrinha pertence. Por exemplo, eu tenho uma classe de nomes. Eu tenho também uma classe de características. Eu tenho uma classe de ações. Então, para cada classe de palavras, nós enquadramos palavras específicas. Quais são as palavras que nomeiam? São os substantivos. Então, toda palavra que tiver a função de nomear vai fazer parte dessa classe de palavras. É isso que nós chamamos de classe de palavras. Os substantivos, os adjetivos, que são a classe das características, os verbos, que é a classe de palavra das ações, os numerais, que é a classe de palavras que quantifica, que ordena, e assim sucessivamente. Cada classe de palavra tem a sua função, é definida pela sua função, e assim nós identificamos as palavrinhas que pertencem a ela. Então, dentro desse sintagma nominal, nós vamos identificar as classes de palavras. Primeiramente, ele pediu aqui a classe gramatical do núcleo do sintagma nominal. Dentro da gramática, existe uma classe de palavras que compõe o núcleo do sintagma nominal. Quem é o núcleo desse sintagma nominal?
A palavra nuclear é é vidro ou é mole? Qual é a palavra principal em um vidro mole? A palavra nuclear aqui é vidro. Vidro é o núcleo do meu sintagma nominal. A que classe de palavras que pertence à palavra vidro? Eu preciso saber qual é a função de vidro. Vidro é uma característica? Vidro é uma ação? Ou vidro é um nome? Ou vidro é uma quantidade? É isso que eu preciso saber. Vidro é nome. Qual é a palavra que dá nome? É o substantivo. Então você vai colocar aí. Vidro é substantivo. E qual é a classe gramatical dos determinantes? A palavra ela é usada aqui para dar quantidade ou para falar a respeito de um vidro qualquer? A palavra mole, ela é usada aqui para quê? Para dar característica. Qual é a classe de palavra que caracteriza? Então eu tenho aqui um determinante que é um adjetivo mole, e eu tenho aqui um artigo indefinido, que é a palavra Então essas são as classes de palavras, classes gramaticais dos determinantes. É artigo, mole é adjetivo. Então lá no seu enunciado, se você ouvir falar de classe gramatical, de classes de palavras, de análise morfológica, é disso aqui que nós estamos falando, dessas classes de palavrinhas. Qual é a função da palavra? É pela função dela que você vai saber em qual classe que ela cabe, em qual classe gramatical que ela se encaixa. Por que se chama classe gramatical? Porque são termos definidos pela gramática. E a gramática é um livro de regras. É um conjunto de regras que norteiam a nossa língua, que estabelecem as diretrizes da nossa língua. Então, por isso se chama classe gramatical, porque são classes definidas pela gramática. Tá bom? Aí na letra B diz assim: reescreva o sintagma trocando vidro por vidros. Interessante isso aqui. Se eu pego essa palavra vidro, que é masculino, singular, e coloco no plural, vidros, como que vai ficar a reescrita de toda a minha frase? Faça isso aí para ver como é que fica. Eu posso manter a estrutura dos determinantes? Vidros mole. É possível conservar a estrutura dos determinantes? Não. Se eu mudar a estrutura aqui do núcleo é plural, os determinantes também vão para o plural. Aí vai ficar a nossa frase, uns vidros moles. Letra C. Na reescrita, as palavras sofreram flexão de. Vamos relembrar o que é flexão. Como que as palavras se transformam, alteram de forma. Isso é flexionar. A ideia da flexão na palavra é como ela se transforma. Ela muda de posição, ela muda de forma. Então, as duas possíveis formas de flexionar são em gênero, que é masculino ou feminino, e em número, que é singular ou plural. Então, flexiona-se em gênero e em número. Nesse caso aqui, a pergunta é: a alteração que houve quando você reescreveu esse sintagma foi a alteração no gênero, mudou o masculino e feminino, ou a alteração no número, mudou o singular e plural? É isso que você vai marcar aí. Então, nos enunciados, nas questões que você vai responder, quando você for fazer sua prova, a pergunta estiver lá, pedindo para você apontar a flexão de gênero, você sabe que a flexão de gênero quer dizer a mudança da palavra do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino. E a flexão de número se refere a singular e plural. Agora, na sequência aqui, nós temos uma historinha em quadrinhos aí da Turma da Mônica. Uma historinha do Cascão, mais propriamente. O Cascão está passando por alguma dificuldade aqui nessa historinha. Perceba aí. Ele soluça. Segundo o quadrinho, ele caminha tranquilo e torna a soluçar. Ele caminha meio decepcionado e volta a soluçar. E tenta segurar, soluça de novo. E aí alguém aparece com um copo com água para o Cascão.
a mãozinha lá, oferece a água, toma um golão de água e dá ao Cascão um copo com água. Quando o Cascão vê a água, o que acontece com ele? Ele toma um susto. E o que acontece quando a gente toma um susto e está soluçando? Imediatamente o Cascão parou de soluçar, né? Aí ele olha para a Mônica com um olharzinho mais aliviado, meio sem graça, e diz: ai, passou o soluço. O Cascão não quer água nem para beber, né, gente? Eu achei que a cisma do Cascão com água fosse só para tomar banho. Muito errado isso que ele está fazendo de não tomar água, porque a água é muito saudável e necessária para o nosso organismo. Mas, na construção dessa historinha do Cascão aqui, que é bem legal, nós temos onomatopeias. Como que você descreveria um soluço, né? Esse ique aí fica bom para esse soluço? O que mais que tem aqui? Nós temos linhas cinéticas. Quando o Cascão vai caminhando, nós temos alguns tracinhos assim em volta do desenho do Cascão. Metáforas visuais. Nós temos metáforas visuais. Quando o Cascão toma o susto, como uma explosão atrás dele, dando o efeito da freada que ele dá, da sua parada súbita, isso é uma metáfora visual. No penúltimo quadrinho também nós temos o Cascão aí parado, observando como quem espera. Deixe-me ver se eu parei de soluçar. É assim que a gente faz, né? Quando o soluço finalmente vai embora, a gente para e fica esperando para ver se parou. É isso que o Cascão fez e isso está aí com esse pininho que sai de cima da cabecinha dele, parecendo uma florzinha. É uma metáfora visual. Então nós temos todas essas coisas. Texto verbal e não verbal, porque eu tenho a fala da Mônica, eu tenho as imagens, eu tenho a ambientação, eu tenho a estrutura da narrativa, todinha aí nessa historinha em quadrinhos. Pensa lá no primeiro quadro, o Cascão vinha caminhando pela rua e com um soluço incontrolável. Já tenho aí a situação inicial, o personagem, o lugar onde ele estava. Eu sei que era dia, porque a iluminação da imagem me permite perceber que era de dia. E o Cascão vai caminhando pela rua até que ele se encontra com a Mônica. E a Mônica oferece ao Cascão um copo com água. Quando oferece esse copo com água, eu já falei o problema aí que ele estava soluçando. E aí eu tenho o clímax da história, que é aquele momento de maior tensão, quando ela oferece a água para ele. Aí eu tenho o clímax da minha narrativa e o desfecho logo na sequência, quando o Cascão, com o susto, parou de soluçar e evitou até de tomar o copo com água. Estão percebendo como que a estrutura da narrativa é uma coisa muito simples, mas muito fácil de se identificar dentro das histórias, principalmente dentro das histórias em quadrinhos. A partir disso aqui nós vamos fazer as atividades aí então. Questão número 6 pede para você completar o quadrinho, identificando os elementos da narrativa. A primeira parte aí que está pedindo é o enredo. O que é o enredo? Qual é a história? O enredo é a história. Então você vai apresentar de forma resumida a história. Não precisa contar detalhe por detalhe, quadrinho por quadrinho. Mas você vai dizer, olha, a minha história é o seguinte. O Cascão sai de casa com soluço. No meio do caminho ele se encontra com a Mônica, que lhe oferece um copo com água. Ele se assusta com a água e é um susto tão grande que faz o soluço passar. O enredo da história é isso. É um resumo em pouquíssimas palavras. Personagens. Quem são os personagens dessa história? Cascão e Mônica. Tempo. Quando que essa história se passa? É dia ou é noite? Quanto tempo essa história demorou? Demoraram-se horas? Ou alguns minutos apenas? É isso que você vai perceber aí. Espaço. Onde que a história se passa? Dentro de uma casa? Num parque, na rua, ambiente fechado, ambiente aberto. As historinhas elas podem acontecer, por exemplo, no espaço aéreo, dentro de um avião, dentro da escola, no hospital, na pracinha, no parquinho, onde é o espaço. Aí na história em quadrinhos você vai perceber isso pela caracterização das imagens. Às vezes isso vem dito também nas falas dos personagens, eles dão a deixa de onde eles estão. Mas, no geral, pela caracterização dos desenhos, você descobre o espaço onde a história está acontecendo. Se não couber todas as informações aí no quadrinho, não der para você escrever, escreve no seu caderno de português, enumera lá bonitinho e coloca a resposta na frente. A questão número 7. Com qual objetivo a Mônica oferece o copo de água ao Cascão? Beber água é bom para o soluço? É isso que você vai dizer aí. Por que ela oferece água? Ela queria assustá-lo? Ou ela queria realmente que ele bebesse água? Qual era o propósito? O que você pensa? O objetivo da Mônica foi atingido?
Ela queria que o soluço passasse. Ela conseguiu atingir o objetivo? É claro que sim, né? Embora o Cascão não tenha bebido a água, mas o soluço passou e era isso que a Mônica queria. Pediu para você explicar, dê a explicação aí como que foi que o soluço passou, em que o copo d'água foi útil. Muito simples isso aí, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido bem, dado uma revisada aí em todo o conteúdo dessa unidade. Nós vamos fazer umas atividades agora no portal para nos certificarmos de todo esse conhecimento e aproveitar que está tudo bem fresquinho aqui na nossa memória. Bom trabalho para vocês nas atividades e a gente se vê logo mais.